Jornalismo Brasil urgente. Sociedade. Notícia. Imprensa. História. Cultivo de valores. Respeito. Autossuficiência. Responsabilidade. Manipulação. Conduta. Ética. Respeito. Conduta. Responsabilidade. Democracia. Ética, para mim, é a forma como você se posiciona diante da vida, seja no plano pessoal, no plano profissional. Como jornalista apura informação, como ele respeita o consumidor, ou o leitor, ou o espectador da sua matéria, e, ao mesmo tempo, como ele respeita aquelas pessoas que entrevista, que são as fontes da sua matéria. Só quem tava lá no ato vai saber se é fato. Porque muitas vezes é um assunto, primeiro, espinhoso, segundo, um assunto muito amplo. Às vezes, muitas pessoas nem sabem definir muito bem o que é a ética. A ética, na verdade, nada mais está atrelada do que ao compromisso e ao caráter do profissional, que deve pautar seu trabalho sobre isso. Eu acho que o jornalista é sempre colocado em xeque. O jornalista, ele deve, embora seja um tema espinhoso para ele, eu acho que ele tem sim que pensar nos preceitos éticos, pensar na ética, pensar no que está sendo o trabalho dele, no que está resultando o trabalho dele. Ele não pode ter esse receio de debater. Parafernália de imagem e sons, pra servir e proteger os que se dizem os bons. O jornalista tem que ser ético, o médico tem que ser ético, o economista, o empresário. Tudo isso, eu acho que essa questão ética tem que permear todas as relações. A pessoa, eu enquanto ser humano, se você pensar que isso é uma coisa importante e pensar que a sua conduta vai fazer diferença nesse grupo que você vive, na sociedade, no seu país, eu acho que isso vai determinar que você vai ser ético ou não. Vai de você querer ou não acreditar. É bem deixar claro que a velocidade nunca pode ser usada como desculpa. Desde que o jornalismo é jornalismo, ele teve a sua velocidade, as coisas aconteceram com deadline. Sempre foi assim. No meu caso, por exemplo, que trabalha no veículo impresso, ele tem uma vantagem sobre o rádio, a TV, a internet. Você sempre tem um tempo de apuração maior, dependendo do horário que o fato acontece. Claro que se ele acontecer em cima do horário do fechamento, você não vai ter um tempo de apuração tão grande como você gostaria. Agora, eu digo que a velocidade não pode ser usada como desculpa pelo seguinte: você não vai ir além em um fato quando você não tem tempo para apurá-lo da forma correta. Para ser bem sincero, eu acho assim que hoje as coisas não são tão mais rápidas como eram antigamente, não. Eu acho que o jornalismo continua tendo a sua velocidade. A internet aumentou essa disputa, por furo, por dar a notícia primeiro, por dar o fato na frente, Mas a reportagem continua sendo apurada como sempre. O fato ficou mais rápido, mas o fato é sempre o fato. Às vezes é a notícia em 10, 15 linhas, que não tem muito o que você inventar. Quando não acreditar, sempre contestar. Recentemente, o sindicato promoveu aqui em Londrina um Seminário Nacional de Ética no Jornalismo, que foi assim, um fórum e uma oportunidade muito boa que os jornalistas tiveram para refletir o que é a ética, como é que o trabalho dele está sendo desenvolvido. Ele precedeu uma discussão nova sobre o Código de Ética dos Jornalistas, que está passando por uma revisão. Então, essa é a forma com que o sindicato ele concretiza essa preocupação, as ações que ele tem com relação a esse assunto. Cada dia uma seita e mais gente que aceita. Na faculdade eu tive bons professores, bons professores que me ajudaram muito a compreender o
que é a ética, até onde você pode ir, até você não pode ir, qual é o limite da notícia, a partir de que momento uma notícia pode se tornar um ataque pessoal, uma ofensa pessoal, a partir de que momento o fato pode prejudicar a vida de uma pessoa inocente, né? Até onde diferenciar o acusado de um culpado. Porém, quando você vai para o mercado de trabalho mesmo, para a correria do dia a dia, é que você começa a aprender mais coisas ainda, né, sobre a ética. Ela, na verdade, te acompanha a cada dia de trabalho. Em diversas situações você para pensar, você vive um dilema mesmo, né? Pô, até onde eu posso publicar isso aqui, até onde eu posso publicar. Já teve matéria que eu considerava uma materiaça, assim, e eu voltei atrás por achar que ela ia prejudicar alguém mais do que deveria. Isso várias vezes, né? Se você gosta de exemplo, uma vez a gente foi fazer uma matéria sobre roubos em propriedades rurais e tal, e teve um agricultor que topou fazer uma foto pra gente com uma baita de uma arma de 2 canos, assim, de cara limpo, uma garruncha aparecendo ali, era uma fotaça. Mas depois essa foto virou um grande dilema ético na redação. Porque por um lado ela era uma baita de uma foto pra gente ilustrar a capa do jornal, mas por outro lado ela poderia prejudicar aquele agricultor no sentido de que os assaltantes poderiam ir atrás dele, porque assaltante adora roubar arma, e eu vi que ele estava armado, e também a polícia, porque a arma não era registrada. Então a gente acabou abrindo mão da foto, né? Acabamos abrindo mão de usar aquela foto. O jornal seria ótimo, mas a gente, e até o agricultor tinha autorizado a fazer a foto dele de cara limpa e tal, mas em nome da ética nós voltamos atrás. Então todo dia você tem esse dilema. Pode ficar até parecendo assim que eu sou um baita puxa-saco, mas a Folha, os editores da Folha, assim, então eles têm um cuidado ético muito grande. Assim. Felizmente, até hoje eu não me surpreendi com nada, né? O exemplo que eu citei na foto, na pergunta anterior, aquela foto do agricultor e tal, eu até era a favor de usar a foto. Eu até era a favor de usar aquela foto, mas assim, os editores acabaram optando por não, né? Então você tem um pessoal assim muito preocupado. Acontece muito do editor-chefe, eu gosto de matérias mais polêmicas, tal, às vezes mais investigativas. Acontece muito de eu ser chamado pelos editores para rever, para me perguntarem se eu tenho certeza, se eu gravei aquilo ali, se realmente é aquilo mesmo, se foi dito daquela forma. Embora eu já estando há um tempo no jornal, sempre que é uma matéria mais capciosa, tal, o jornal faz um debate ali sobre a matéria, os editores se juntam. Se um grande empresário, uma grande empresa estão anunciando no jornal, essa empresa ou empresário pode se achar no direito de interferir no conteúdo editorial. E aí que o jornalista tem que estar preparado e municiado para enfrentar isso. Individualmente é muito complicado resistir, mas coletivamente isso é possível. Então os jornalistas, eles têm que estar mobilizados, eles têm que estar unidos e defender juntos o espaço para o seu trabalho ideal, o trabalho ético, para que ele consiga fazer um bom jornalismo que as pessoas merecem, né? Isso tudo acho que não é blá blá blá, não é balela. A sociedade tem direito a um bom jornalismo. Mas presta atenção. Se você respeitar sempre as suas fontes, e se você também tiver a noção que você tem que respeitar quem vai ler, ou vai assistir, ou vai ouvir seu material, acho que você tem menos chance de sair do trilho, de sair do caminho. Às vezes, por mais que do outro lado do microfone ou atrás do bloco que você está entrevistando esteja um cara acusado de 1000 coisas ou condenado de 1000 coisas comprovadamente, tudo tem um respeito ao ser humano. Se as pessoas tiverem esse entendimento, acho que fica muito mais fácil e muito menos pesado a gente levar em frente a nossa profissão. Não vai dar, tio. Não vai dar. Mas olha o Bolacha Maria. Um salve pra Karen de Bertolis, minha eterna professora, melhor professora que eu já tive.
Salve aí pra rapaziada do jornalismo aí. Forte, forte.